Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Gobara, professor de Direito Processual Civil, e hoje eu vim aqui para comentar a prova de escrevente do escrevente técnico judiciário realizada no último domingo, né? Nós já vínhamos aí nas nossas aulas conversando bastante sobre essa prova, vínhamos aí focando nossos estudos em Direito Processual Civil para a realização dessa prova. Eis que no último domingo foi realizada a prova de escrevente técnico judiciário e hoje eu vim aqui para comentar com vocês as questões de processo civil. Já adianto para vocês que temos sim uma questão polêmica, temos sim uma questão ali passível de ser revista por recurso. Então, por isso, você, candidato que está por uma, duas questões, acompanhe a nossa aula até o final, porque nós vamos conversar a respeito dessa questão que eu entendo ser passível de recurso, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar já pela questão 38, ok? Da versão da prova que nós temos aqui. E essa questão 38 é exatamente a questão que nós temos que tomar mais cuidado, pessoal, porque é uma questão que eu entendo ser passível de recurso, ok? Embora a banca já tenha noticiado qual é o gabarito oficial acerca dessa questão 38, mas eu acho que nós temos que analisar alguns pontos aqui, e aí vocês vão entender o porquê se trata de uma questão passível, então, de um recurso, ok? Então vamos lá, questão 38. Dr. Jonas era advogado da empresa MMC Limitada. Estudioso, preparou-se com afinco para o concurso da magistratura paulista e hoje é juiz da primeira vara civil da comarca de Santos, local onde atuou como advogado durante anos. Agora, ao analisar um processo, descobriu que está sob seu julgamento um caso do qual a empresa MMC é parte. Nesse caso, é correto afirmar que Dr. Jonas, e aí vem as alternativas, vamos a elas. Alternativa A, é impedido. E se tal impedimento não for reconhecido de ofício, o tribunal fixará o momento a partir do qual ele não poderia ter atuado. Alternativa B, é impedido e poderá alegar que seu afastamento se dará em virtude de motivos de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Alternativa C, é suspeito, pois demonstra ser interessado em julgar a causa a favor do seu ex-cliente. Alternativa D, é apto a julgar a ação, pois o fato de ter advogado para uma das partes antes de ser juiz em nada interfere na sua atuação e imparcialidade. E alternativa E, é suspeito para atuar na causa, por isso deve reconhecer tal suspeição e remeter os autos para o seu substituto legal. Pessoal, por que essa questão eu entendo ser passível de recurso? Vejam só. Quando a gente lê a questão 38, a princípio, quando eu mesmo li a questão 38 de pronto, você logo imagina que nós estamos se tratando de uma causa de impedimento, aquela prevista no 144, inciso 1, ok? Porém, a 144, o artigo 144, inciso 1, ele diz das possibilidades em que o juiz interveio como mandatário, ok? Da parte. Então, se aquele juiz interveio como advogado de uma das partes, ele então ele vai ser impedido. Porém, pessoal, o enunciado da questão 38, ele não estabelece se aquele caso que o Dr. Jonas está julgando, se foi um caso pelo qual o Dr. Jonas também atuou como advogado. O enunciado só diz que o Dr. Jonas foi advogado da empresa. Aquele caso que agora o Dr. Jonas, juiz, está julgando, o enunciado não diz para nós se o caso que o Dr. Jonas está julgando é aquele caso pelo qual ele já atuou. O enunciado não dá essa informação para nós. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de responder mais de uma alternativa como correta. Por exemplo, vamos lá. Se eu interpretar dessa forma, de que o Dr. Jonas está diante de uma causa pela qual ele já foi advogado, ok? Então ele está diante de um processo do qual ele já advogou. Aí sim, nós temos perfeitamente a hipótese do artigo 144, inciso 1. Perfeito?
Porém, como o enunciado não dá essa informação, é também possível, como resposta, a alternativa D. Porque vejam só, o fato de Dr. Jonas ter sido advogado da empresa e o fato dele agora estar julgando um processo daquela empresa não quer dizer, por exemplo, que ele é suspeito por ter interesse em julgar em favor da empresa, porque se fosse assim, nenhum advogado de empresa poderia se tornar juiz e depois não poderia julgar o caso daquela empresa. Não é o caso de suspeição. Porém, como não se sabe se o caso que Dr. Jonas está analisando é um caso que ele tem atuado como advogado ou não, é passível de resposta correta também a alternativa D, porque veja, está apto a julgar a ação, pois o fato de ter advogado para uma das partes antes de ser juiz em nada interfere na sua atuação e imparcialidade. Essa alternativa, ela também pode ser considerada como correta, ok? Por quê? Porque o enunciado não traz para nós que aquela causa que o Dr. Jonas está julgando naquele momento, ele atuou como advogado. Perfeito? Pois bem, o gabarito oficial veio como resposta correta a alternativa A, ok? Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é a alternativa A. Porém, pessoal, diante desse gabarito oficial pela alternativa A, o que eu posso crer é de que a banca gostaria que o candidato interpretasse que aquele processo que o Dr. Jonas estava julgando era um processo no qual ele já tinha atuado como advogado. E aí então, a hipótese e o artigo para se justificar a alternativa A como correta não poderia ser outro que não o artigo 144, inciso 1 do CPC. Perfeito? Mas vejam só, o fato de não existir essa informação a respeito se aquele processo que o Dr. Jonas estava analisando era um processo pelo qual ele já tinha atuado ou não como advogado, faz com que o candidato também pudesse ser levado a responder a alternativa D. Em razão dessa duplicidade de respostas e até dessa falta de informação no enunciado da questão 38, é que eu entendo que essa é uma questão que pode ser passível ali de recurso, ok? Lembrando que a banca entendeu como resposta correta a alternativa A. Então, ela quis que o candidato interpretasse que aquele processo que Jonas estava analisando era um processo pelo qual ele já tinha atuado como advogado e, portanto, ele deveria se declarar impedido daquele processo, ok? Se você, candidato, interpretou dessa forma, com certeza você não errou. Por quê? Porque aí você ia utilizar um processo de exclusão, aquilo que nós conversamos nas nossas aulas sobre impedimento e suspeição. Vejam só, se o candidato interpretou que aquele processo que Jonas estava analisando era um processo pelo qual ele já tinha trabalhado como advogado, fica fácil. Aí nós já teríamos limitado sabendo que essa era uma causa de impedimento. E daí, então, o candidato que viu nossas aulas, ele sabia que ele poderia eliminar as alternativas em que dissesse que Jonas era suspeito. Então, ele já eliminava duas alternativas, perfeito? E aí sobrariam. E ele também eliminar a alternativa D, porque se ele entendesse que o Dr. Jonas era impedido, eu teria que eliminar a alternativa que diz que o Dr. Jonas está apto a julgar a ação. E aí me restaria, então, duas alternativas, a A e a D, a e a B, perdão, que as duas falam em impedimento. E aí a diferença entre uma e outra está no seguinte questão. A alternativa B diz que é impedido e poderá alegar o seu afastamento, se dará em virtude de motivo de foro íntimo. Pessoal, não é por foro íntimo aqui, ok? Aqui nós temos que lembrar daquilo que nós estudamos, vejam só, no artigo 145,
Parágrafo 1º, ok? Artigo 145, parágrafo 1º diz o seguinte: poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões, ok? Então aqui não é impedido, ok? Ele teria que ser suspeito, perfeito? O artigo 145 diz que poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões, ok? E daí então só nos resta como correta a alternativa A, que é impedido, e se tal impedimento não for conhecido de ofício, o tribunal fixará o momento a partir do qual ele não poderá ter pelo qual ele não poderia ter atuado, ok? Nós vamos encontrar, então, na verdade, o impedimento vai se fundamentar no artigo 144, inciso 1, e depois nós vamos encontrar essa segunda parte aqui, ó, de que o tribunal fixará o momento, enfim, no artigo 146, parágrafo 6º, todos o nosso CPC, ok? Então vejam só, questão 38, questão confusa. Por que confusa? Ela não dá informação para a gente se o caso que o Dr. Jonas está analisando é um caso pelo qual ele já atuou como advogado. Nós não temos essa informação. Diante dessa ausência de informação, pessoal, é passível de ser atribuída como correta mais de uma alternativa aqui na questão 38. A alternativa D, por exemplo, era uma alternativa que nos gabaritos extras oficiais era uma alternativa que os colegas professores estavam dando como correta, ok? Só que veio o gabarito oficial e disse que é a alternativa A. Quando o gabarito oficial diz que é a alternativa A, o que eu imagino é que a banca esperava que o candidato tivesse imaginado de que aquele processo que o Dr. Jonas estava analisando era um processo pelo qual ele já tinha atuado como advogado. Perfeito? Então, diante dessa falta de informação, diante dessas incoerências do enunciado, entendo que a questão 38 é uma questão passível de recurso. Perfeito? Vamos para a questão 39 agora, pessoal. A partir de agora, as questões da prova do processo civil não são tão controvertidas quanto a questão 38, ok? São questões perfeitamente feitas e que possibilitam o candidato responder elas sem nenhum tipo de problema, ok? Vamos ler a questão 39, então. Luiz ingressou com uma ação contra Mirella. Em 9/3, sexta-feira, na audiência de instrução e julgamento, o juiz julgou a ação improcedente, saindo as partes intimadas de tal decisão nessa data. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. Vejam só, pessoal. Aqui nós temos, numa mesma questão, o candidato poderia ter resolvido essa questão sobre dois enfoques. Ele poderia fazer pelo enfoque da contagem de prazo, porque é uma questão que envolve prazo, e ele também poderia pensar ali na teoria geral dos recursos, ok? Ele tinha esses dois caminhos. Através desses dois caminhos, ele consegue responder de forma correta a questão 39. Vejam só, vamos pelo caminho da teoria geral dos recursos. Vocês vão ver que é mais fácil, a gente não vai precisar nem contar prazo, ok? Então, para a gente ir para o caminho da teoria geral dos recursos, o que a gente tem que destacar nos enunciados? Luiz ingressou com uma ação contra a Mirella, ok. Em audiência de instrução e julgamento, olha só, uma informação importante. O juiz julgou a ação improcedente. Primeira informação que o candidato já deveria ficar atento. Se o juiz julgou a ação, nós estamos diante, então, de uma sentença. Ok? Legal. Se ele julgou a ação improcedente, quer dizer que Luiz perdeu a ação no seu total. Ok? Luiz, tudo que ele pediu, teve o seu pedido negado. Tudo que Luiz pediu foi julgado improcedente. Ok? Saindo as partes intimadas de tal decisão nesta data. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. E aí, olha só que interessante, alternativa A. Tanto Luiz quanto Mirella têm interesse de agir no recurso de apelação. Pessoal,
quem estudou teoria geral dos recursos com a gente já vai marcar a alternativa A como errada. Por quê? Mirella tem interesse em agir no recurso, pessoal? Mirella não tem interesse, Mirella não é sucumbente, ok? Então, você já consegue eliminar a alternativa a partir do momento em que a alternativa diz que Mirella tem interesse. Mirella não tem interesse. Daí, então, você já eliminou a alternativa A. Alternativa B. Mirella deverá manejar o recurso. Opa, parou. Mirella não tem interesse recursal. Alternativa B também está incorreta, porque, Mirella não tem interesse nenhum em manejar recurso. Luiz deverá interpor recurso. Opa, peraí, Luiz, a gente sabe que Luiz foi sucumbente. Então, Luiz tem interesse. Luiz deverá interpor recurso de apelação. Opa, nós já vimos aqui, que o juiz julgou. Então, o juiz proferiu uma sentença. Quanto à sentença, qual recurso cabível? Apelação. Ok? Então, aqui nós já temos desenhada uma questão, uma alternativa que tem tudo para dar certo. E terá para isso prazo fatal de 30/3, uma sexta-feira. Aí o candidato podia falar assim, pô, Rafael, mas, cara, como é que eu vou, tô numa prova, como é que eu vou contar prazo? Como é que eu vou fazer um calendário aqui na minha prova para contar, saber se esse prazo está certo, se esse prazo está errado? Eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a alternativa C em aberto e vamos ler a D e a E. O recurso a ser manejado por Luiz é o de agravo de instrumento. Opa, informação errada aqui. Nós vimos lá em cima, no enunciado, que se o juiz julgou, o recurso que cabe aqui é apelação e não agravo de instrumento. Então, a alternativa D também estava errada. Alternativa E. Luiz deverá interpor recurso de agravo de instrumento. Opa, errou aqui de novo. Luiz não vai poder interpor agravo de instrumento. Não é o recurso cabível contra uma decisão que julga a improcedência de uma ação. Pessoal, qual alternativa restou aqui? Alternativa C. Pode marcar, podia marcar sem medo de errar o candidato. Vejam só, ainda que o candidato, não quisesse partir para a análise do prazo, não quisesse fazer a contagem do prazo, ele poderia resolver essa questão com base na teoria geral dos recursos, ok? Vejam só como nós fomos por um caminho da teoria geral dos recursos e não tinha como errar. Mesmo se eu não lembrasse como é que era a contagem de prazo, se eu não quisesse perder tempo ali na minha prova, fazendo um calendário, ok? Ainda que eu não fizesse isso, pela teoria geral dos recursos, nós tínhamos plenas condições de responder essa questão 39. Perfeita? É, inclusive, a resposta do nosso gabarito, ok? Gabarito oficial confirma como questão correta a alternativa C. Luiz deverá interpor recurso de apelação e terá para isso prazo fatal do dia 30/3, a sexta-feira. Perfeito? Questão redondinha, questão fácil de se resolver também, pessoal. Questão 40. Questão 40 diz o seguinte: sobre as formas dos atos processuais, é correto afirmar que o direito de consultar os autos do processo que tramitam em segredo de justiça e de pedir certidões é restrito aos advogados das partes, pois somente esses possuem capacidade postulatória, pessoal. Olha só, o que o candidato deveria ter percebido nessa questão aqui? Primeiro, que nós estamos falando de um processo que tramita em segredo de justiça, ok? Essa era a informação mais importante da questão 40, ok? De que tratava-se de um processo em que tramitava sobre segredo de justiça. E aí, a alternativa vai dizer que o direito de consultar esses processos em trâmite em segredo de justiça são restritos aos advogados da parte. Pessoal, essa alternativa, ela não é verdadeira, ok? Por quê? O artigo 189, parágrafo 1º, diz o seguinte:
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Então, ele não é restrito somente ao advogado das partes, ele é restrito aos advogados das partes e também às partes, tá? Então, essa alternativa A, ela acaba sendo incorreta em razão do artigo 189, parágrafo 1º do CPC, ok? Então, são os advogados mais as partes, e não somente os advogados, ok? De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Pessoal, eu me lembro até de quando nós tivemos essa aula e eu chamei a atenção de vocês dizendo que o negócio jurídico processual era um excelente tema para cair na prova. E não deu outra, pessoal. A alternativa D traz exatamente a hipótese do negócio jurídico processual, ok? Então, a alternativa B, sim, ela está correta em razão daquilo que está descrito no artigo 191. Perfeito? Então, o artigo 191 do nosso CPC permite que, de comum acordo, as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Vejam só, pessoal, que essa alternativa B, e isso é uma característica das provas da VUNESP, é uma alternativa que é cópia do artigo 191, ok? Não tem uma vírgula a mais e uma vírgula a menos. Se vocês olharem agora o artigo 191, vocês vão ver que essa alternativa B é exatamente os termos do artigo 191. Essa era uma característica que a gente sempre vinha batendo nessa tecla para vocês, por isso que eu sempre falei, olha, pessoal, leia a lei seca, é importante vocês lerem a lei seca. A gente traz nas aulas os principais pontos, aquilo que mais cai, mas é importante depois, num segundo momento, fazer a leitura da legislação. E não deu outra, pessoal. Quem seguiu nossos conselhos, quem acompanhou nossas aulas, percebeu que a alternativa B é cópia do artigo 191. Perfeito? Por isso, é a alternativa correta, é a alternativa que a banca também reputou como correta. Vamos só ver as outras alternativas, só para a gente esgotar aqui a análise da questão 40, ok? Alternativa C. É possível lançar nos autos físicos cotas marginais e interlineares, as quais o juiz mandará arriscar quando não tiver autorizado, impondo inclusive multa de até um salário mínimo vigente a quem as fez, pessoal. Olha só, por que essa alternativa está incorreta, pessoal? Se a gente for lá no artigo 202, nós vamos ver que o artigo 202 diz o seguinte: é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo, ok? Então vejam só, não é possível lançar cotas marginais, pessoal, é vedado lançar cotas marginais, ok? Então, o candidato que leu o artigo 202, com certeza não caiu nessa pegadinha aqui, ok? E aquilo que eu sempre falo para vocês, a banca, às vezes, muda uma palavrinha e é o que determina se a questão está certa ou se a questão está errada. Aqui é um exemplo disso, tá? A hora que ele coloca aqui, ó, é possível, pronto, essa palavra possível foi o que determinou que essa questão, que essa afirmativa fosse reputada como incorreta, ok? Alternativa D. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, dependem de despacho e devem ser revistos pelo juiz da causa. Perfeito? Pessoal, também está incorreta essa alternativa. Nós estudamos os atos meramente ordinatórios
E daí, então, nós vamos aqui para o artigo 203, parágrafo 4º, que diz o seguinte: os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Aonde está a pegadinha aqui dessa questão, pessoal? Aqui, ó, no dependem. Ok? Por quê? Porque o artigo 203 fala que independe. Entendeu? É aquilo que a gente vinha falando. É uma palavrinha que a banca troca, que é o que determina se a alternativa está certa ou não está. Aqui é mais um exemplo. A banca trocou a palavra independe por depende. Pronto. É o que determinou que a questão está errada. Ok? Então, o artigo 203 diz que independe, né? Eu anotei aqui, vou anotar aqui, ó. Independe. Perfeito? Então, alternativa D, a alternativa está incorreta. Alternativa E. O documento em língua estrangeira poderá ser juntado aos autos independentemente de tradução em língua portuguesa firmada por tradutor juramentado. Pessoal, por que a questão E também está errada? Em razão do artigo 192, ok? Parágrafo único, que diz o seguinte: o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado nos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado, pessoal. Então vejam só, é necessário a tradução deste documento por tradutor juramentado, ok? Então, não é que ele independe de tradução. Essa palavra independentemente de tradução, ela não cabe aqui. Ele depende de tradução, ok? Então, a alternativa D e da questão 40, ela está incorreta em razão dessa única palavrinha aqui, ó, de que independe de tradução. Não. O artigo 192, parágrafo único, diz que depende, ok? Que poderá ser acompanhado de versão em língua portuguesa tramitada por via diplomática ou autoridade central ou firmada por tradutor juramentado, ok? E é um detalhe, o artigo 92, ele diz que, somente poderá ser juntado, ok? Então, é necessário sim haver a tradução por tradutor juramentado. Então, essa palavra independentemente tornou a alternativa E da questão 40 como incorreta, perfeito? Questão 41, pessoal. Vamos lá. Determinada lide esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Assim, pretende o réu que essa discussão seja imediatamente solucionada, requerendo tutela provisória nesse sentido pelas vias processuais adequadas. Neste caso, é correto afirmar que, pessoal, quando nós tivemos as aulas sobre tutelas provisórias, eu ainda me lembro que eu disse para vocês o seguinte: olha, o tema tutelas provisórias ainda tem algumas discussões doutrinárias. Mas se cair a tutela de evidência, que está lá no artigo 311, vocês vão acertar. Tutela de evidência, um artigo só, perfeito? Não vão errar com relação à tutela de evidência. Se cair tutela de evidência, para acertar, coloca mais um ponto na conta. Eis que o que caiu para nós na questão 41, sim, caiu a tutela de evidência, pessoal. Olha aqui, o que o candidato deveria ter verificado no momento em que ele já leu o enunciado dele. A questão 41, para você chegar à tutela de evidência, bastaria você ver essas palavrinhas aqui, ó. Súmula vinculante, ok? O candidato que na prova circulou essa palavrinha aqui, súmula vinculante, eu tenho certeza de que não errou. Por quê? Porque o artigo 311, pessoal, ó, vamos lá, artigo 311, diz o seguinte: a tutela de evidência será concedida
independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando. Inciso 2, olha só. Essa é para não errar, hein, ó. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo e detalhe, pessoal, ou em súmula vinculante. Perfeito? Pessoal, diante disso, aqui não tem nem o que pensar. É a alternativa E na hora. Essa era a questão para responder rapidinho. Tutela de evidência, a gente já sabe que é um artigo só. Viu súmula vinculante. Eu me lembro que quando dei essa aula de tutela de evidência, eu falei, gente, aqui a hipótese é em que é tão evidente o direito, ok? Então veja, nós estamos tratando de súmula vinculante, artigo 311, inciso 2. Não tinha nem como errar, não tinha nem que passar o olho nas outras alternativas. Perfeito? Então, questão 41, alternativa E, porque leu o enunciado, lembrou de tutela de evidência, é procurar a tutela de evidência nas alternativas e marcar. Não tinha como errar essa, pessoal. Quem estudou com a gente, quem está ali acompanhando nossas aulas, com certeza respondeu a questão alternativa E como a correta. Questão essa, inclusive, atribuída também pelo gabarito como correta. Então, questão aqui é indiscutível. Perfeito? Questão 42, pessoal. Numa audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que primeiro se ouvissem as testemunhas das partes e após isso fossem prestados esclarecimentos dos peritos. Além disso, no momento dos debates orais, numa ação em que havia interesse de menores, concedeu prazo de 40 minutos para o advogado do autor e 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. Diante dessa situação, é correto afirmar que o juiz... O que o candidato precisava ter marcado o denunciado dele aqui, pessoal? A primeira coisa, que o juiz determinou primeiro que ouvissem as testemunhas das partes e após isso fossem prestados esclarecimentos do perito. Depois, o que o candidato precisava marcar? Que o juiz concedeu 40 minutos para o advogado do autor e 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor, ok? Esses são os elementos que deveriam ter sido marcados ali quando você leu o enunciado da questão 42, ok? Então vamos para as alternativas. Acertou ao inverter a ordem da colheita das provas em audiência, pois não há obrigatoriedade nesse roteiro, mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos para o pronunciamento em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em lei. Pessoal, vejam só. É aquilo que eu falo para vocês. Quem faz a leitura do dispositivo, quem acompanha as aulas, não erra essa questão. Por que não erra essa questão? O artigo 361 do CPC, e eu me lembro que em aula eu grifei por algumas vezes essa palavra, ele diz o seguinte: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Pessoal, quem se lembrou da nossa aula, quem leu o artigo 361, sabe que essa inversão que o juiz fez de ouvir primeiro as testemunhas das partes e depois o perito, sabe que essa inversão é perfeitamente possível, porque o artigo 361 ele estabelece que uma ordem preferencial, ok? Isso quer dizer que o juiz pode sim fazer de outra forma. Sendo assim, pessoal, você já consegue eliminar algumas outras das alternativas. Então vamos lá. Então, como você sabe que o artigo 361
dá uma ordem preferencial, você sabe que o juiz pode, então, fazer de outra forma, né? Estabelecer outra ordem. Com isso, você já elimina a alternativa B, que errou na questão da inversão da ordem. Não. Se é preferencialmente, ele pode sim fazer de outra ordem, ok? Acertou em todos os seus atos, a princípio, então, você pode reputar essa como correta. Somente errou ao inverter a ordem da oitiva do perito. Vejam só, pessoal, não tem problema nenhum em inverter a ordem. Então, você já eliminou mais uma questão, ok? Então, vamos lá. Outro detalhe que você deveria ter lembrado, pessoal. Por quê? Porque nós vimos isso, inclusive. O artigo, vamos marcar aqui, mas o artigo 364 diz o seguinte: fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Pessoal, o tempo é aqui, ó, 20 mais 10, ok? 20 minutos, vamos chamar de regulamentares ali, e mais 10 prorrogáveis a critério do juiz. Então, ele poderia dar 40 minutos para o advogado do autor? Não, pessoal. Não poderia conceder 40 minutos para o advogado do autor. Então, com isso, olha só. Acertou em todos os seus atos? Não, ele errou com relação ao tempo, né? Nós já vimos que ele errou com relação ao tempo. Ele deveria dar 30, deu 40 minutos para o advogado do autor. Aí só nos restam duas questões, duas afirmativas. Errou unicamente ao conceder o prazo para o Ministério Público, tendo em vista que somente as partes devem participar dos debates orais. Já parou por aqui, pessoal. Já parou por aqui, ok? O artigo 364 estabelece que, se for caso de intervenção do Ministério Público, ele também participará dos debates orais. Sendo assim, só nos resta colocar como alternativa correta a alternativa A, que diz o seguinte: acertou ao inverter a ordem da colheita das provas em audiência, pois não há obrigatoriedade nesse roteiro. Perfeito. O artigo 361 diz que é uma ordem preferencial. Mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos para o pronunciamento em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em lei. Perfeito, pessoal. A alternativa A está perfeita e irretocável, ok? Por isso que a gente vinha falando. Vamos sempre ler dispositivo. E aqui não deu outra. Seguiu a regra. Artigo 361, o final, diz que aquela ordem estabelecida pelo artigo 61, ela é preferencial, preferencialmente deve acontecer daquela forma, e o artigo 364 estabelece o tempo de forma muito clara. 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, ok? Então, 40 minutos está incorreto. Então, questão 42, alternativa A, foi inclusive também a alternativa trazida ali pela banca como sendo a alternativa correta, ok? Questão 43. Lucas propôs ação contra a empresa Limiar Limitada, pois teve seu nome negativado indevidamente. Requereu liminar, que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Fez agravo de instrumento contra decisão do juiz singular e requereu a declaração do efeito ativo ao recurso, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava de seu nome sem restrições. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Diante dessa decisão do relator, é correto afirmar que Lucas. E aí vem as alternativas. Vamos lá. O que deveria ter sido marcado, pessoal, pelo candidato aqui no enunciado? Lucas fez um agravo de instrumento, ok? É importante a gente já delimitar o que Lucas fez, contra a decisão do juiz singular e requereu, enfim. Olha só, outro detalhe, talvez o mais importante que deveria ter sido observado. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito, ok? Então nós estamos diante de uma decisão tomada por um relator de forma monocrática em sede de análise de agravo de instrumento. Daí então, pessoal, não tem outra coisa
para se lembrar que não do quê? Do artigo, vou até anotar já do lado da questão correta aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui, ó. Do artigo 1021. O que diz o artigo 1021, Rafael? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Pessoal, o texto do artigo 1021, ele é claro. Bastou o candidato ver que se trata de uma decisão tomada pelo relator de forma monocrática, é a primeira coisa que já tem que vir em mente é o agravo interno. E daí então, não tem nem como pensar em outra alternativa que não a alternativa D, ok? A alternativa E, por exemplo, olha só como era fácil descartar a alternativa E. Ele fala em agravo retido. Pessoal, nem agravo retido nós temos mais no nosso CPC. Então, não há de se falar em agravo retido. Também não há de se falar em pedido de retratação, ok? Também não se trata de uma decisão irrecorrível, justamente diante da existência do agravo interno, ok? E não há de se falar também em outro agravo de instrumento. Então vejam só, a alternativa D era a mais evidente e foi, inclusive, a estabelecida como a banca como alternativa correta, pela qual eu também concordo, ok? Alternativa, a questão 43 também, questão tranquila, ok? Quem marcou esses pontinhos aqui, logo lembrou, opa, decisão do relator em agravo, decisão monocrática do relator em agravo, pô, peraí, agravo interno, não tinha nem como pensar em qualquer outra coisa, ok? E, de fato, quem lembrou do agravo interno, bateu o olho aqui na alternativa D, já mandou como certa, põe mais um ponto na conta e vamos para a próxima questão, ok? Então vamos lá agora, pessoal, para a questão 44. Questão 44 é aquilo que eu venho falando para vocês, né? Fatalmente vai cair uma questão ou de juizado especial civil ou de juizado da fazenda pública. Nesta prova, nós tivemos, então, uma alternativa, é uma questão de juizado especial civil. Questão também, pessoal, que não era para errar. Questão também tranquila de se responder, tá? Por quê? Vamos lá. Sobre o que dispõe a Lei 9.099 de 95, é correto afirmar. Olha lá. O menor de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Aqui, pessoal, só de começar a ler a alternativa, você já pode colocar aqui como errado, ó, o menor de 18 anos. Por que você já pode colocar como errada? Porque o artigo 8º da Lei 9.099 diz o seguinte: não poderão ser partes no processo instituído por essa lei o incapaz, ok? Menor de 18 anos, portanto, não pode ser parte no juizado especial. Quem lembrou dessa regrinha, quando viu a alternativa A, já falou, essa alternativa está incorreta. Já nem marcou essa alternativa, ok? Alternativa B. Dentre os meios de citação possíveis no âmbito do juizado especial, incluem-se carta, oficial de justiça, edital e meios eletrônicos. Opa, pessoal! Alternativa B, ela vinha certinha até determinado momento. Que momento é esse, Rafael? Aqui, ó, quando ela falou que o edital é um meio de citação. Não, pessoal, não tem citação por edital na Lei 9.099, texto do artigo 18, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não se fará citação por edital. Esse foi um ponto também que eu me lembro que eu alertei bastante vocês quando nós estudamos juizado especial, de que não cabia citação por edital no âmbito do juizado especial, ok? Quem se lembrou disso, com certeza não marcou a alternativa B. Alternativa C. Registrado o pedido, após distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Pessoal, por que a alternativa
C está errada? Justamente em razão de uma simples palavrinha. Essa daqui, ó. Após. Ok? Essa palavrinha após, uma palavrinha simples aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 letras, é o que determinou que a questão C fosse reputada como incorreta. Por quê? Porque o artigo 16, vamos até marcar aqui, ó, da Lei 9.099, diz que, registrado o pedido, e olha só o que diz a lei, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Então vejam, não é após a distribuição, é independentemente de distribuição e autuação. Ok? Então, a alternativa C também está incorreta. Alternativa D. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogado. Nas causas entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência de advogado é obrigatória. Pessoal, olha só como essa alternativa D se encaixa perfeitamente ao texto do artigo 9º da Lei 9.099. O artigo 9º diz o seguinte: nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Me lembro também quando estudamos juizado especial que eu falei para vocês, pessoal, causas até 20 salários, a parte pode ir ali sozinha. Você quer ir no juizado agora, a sua causa até 20 salários, você pode ir desacompanhando o advogado, ok? A escolha do advogado é uma faculdade sua. Agora, de mais do que 20 até 40, obrigatoriamente você vai precisar de um advogado. E é exatamente o que diz a alternativa D. Ela está em perfeita conformidade com o artigo 9º da Lei 9.099. Então, aqui também não tinha como errar, pessoal. Alternativa correta, alternativa D, ok? Nas causas até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogado. Nas causas entre 20 e 40, a assistência de advogado é obrigatória. Perfeito, alternativa D. Vamos só ver então o porquê que a alternativa E está incorreta. Nos procedimentos que tramitam perante os juizados especiais cíveis, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, havendo necessidade de vínculo empregatício. Pessoal, aonde está a pegadinha dessa questão? Ela está aqui, ó, nessa última parte aqui, ó. Havendo a necessidade de vínculo empregatício. Por que a pegadinha está aí? Porque se a gente se socorrer ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 9.099, nós vamos encontrar o quê? O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, ok? Agora, olha a pegadinha aqui, olha o que diz o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 9.099. Sem haver necessidade de vínculo empregatício, ok? Não é necessário haver vínculo empregatício. Por isso que a alternativa E é reputada como incorreta, pessoal. Perfeito? Pessoal, então vejam só. O que nós devemos tirar aqui dessa prova de processo civil do Tribunal de Justiça aqui? Primeira coisa,
Questão 38. Para quem está por um ponto, para quem está precisando de ponto, pessoal, vale a pena sim recorrer da questão número 38, porque a ausência de informação no enunciado permite mais de uma resposta, permite atribuir como correta mais de uma afirmativa. As outras questões já estão questões mais redondinhas, ok? Eu não entendo de que possa haver recurso das demais questões. Então, quem precisar realmente foque os seus esforços na tentativa de anulação, de revisão da questão número 38. A prova, de modo geral, manteve os padrões que nós já esperávamos, uma prova bastante atenta ao texto da lei. Eu mostrei aqui para vocês como a banca manteve a característica de alterar uma palavrinha, tá? Uma palavrinha que a banca altera já dá outra interpretação à afirmativa, e isso faz com que uma afirmativa que vinha parecendo correta se torne incorreta com a troca de uma palavra. Por isso que eu sempre falei, é importante fazer a leitura do dispositivo, porque a banca gosta exatamente de fazer essas trocas de pequenas palavras que alteram o sentido total da afirmativa. Perfeito? De fato, isso aconteceu. De fato, o que nós falamos nas nossas aulas, os pontos que nós atacamos, que nós estudamos nas nossas aulas, se refletiram aqui na prova. Quem acompanhou nossas aulas, eu tenho certeza que conseguiu responder as questões de processo civil. Eu espero que vocês tenham gabaritado, eu espero que vocês tenham sucesso nessa prova, e como eu disse lá no nosso primeiro dia de aula, eu espero encontrá-los aí nos fóruns o mais breve possível, tá bom? Pessoal, obrigado e até uma próxima.